Meus irmãos e irmãs, o mistério pascal do 22º domingo do tempo comum nos motiva a contemplar o verdadeiro culto a Deus. E o evangelho desta liturgia está em Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 8, depois de 14 a 15, em seguida de 21 a 23. Esta é uma passagem que conclui a segunda parte do evangelho segundo São Marcos, intitulada O Ministério de Jesus na Galileia. Nessa passagem, o evangelista nos apresenta uma cena em que Jesus é questionado pelos fariseus e mestres da lei sobre o desprezo de seus discípulos quanto à observância das práticas de purificação, que era tanto de higiene quanto de culto. Com esta liturgia da palavra, a Igreja nos motiva a manter vigilância sobre o que sai do coração, sejam nossas ignorâncias ou arrogâncias, incapacidades ou misérias, isto é, aquilo que torna sempre impuro o nosso ser. Em cumprimento à profecia de Isaías, Jesus diz que a verdadeira doutrina deve refletir a vontade do Pai expressa na palavra de Deus. A Igreja nos provoca a refletir sobre como está a motivação do nosso culto a Deus. O coração está sendo um canal de transmissão das nossas emoções ou um filtro purificador do nosso interior? Moisés, na primeira leitura, discorre sobre a importância de guardar os mandamentos do Senhor. Com isso, podemos viver a justiça no mundo de sofrimento. Pergunta o profeta: em que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Anteriormente vimos que Jesus é o manar pleno. Agora é o cumprimento da justiça plena da carne, pois em Moisés era a melhor justiça de todas as nações, mas ainda era uma justiça escrita em pedra ou em papel. Na segunda leitura dessa liturgia, São Tiago nos diz: a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo, pois o amor, a caridade, é o maior dos preceitos e se realiza graças à obediência à palavra de Deus. A liturgia deste domingo, portanto, quer nos motivar a purificarmos nossas intenções e nossas palavras, conduzidos pela pureza impressa na caridade, a qual tem que brotar do coração, observando os mandamentos do Senhor. Mandamentos que estão contidos nos evangelhos, nos demais textos bíblicos e na santa doutrina, cujo livro por excelência é o Catecismo, que nas palavras de São João Paulo II é uma expressão da fé da Igreja e da doutrina católica, testemunhadas ou iluminadas pela Sagrada Escritura, pela tradição apostólica e pelo magistério da Igreja. Vivemos num mundo em que as leis profanas também estão a serviço de interesses, muitas vezes, que ferem a dignidade humana, pois ignoram ou até machucam a pureza do jovem Galileu, que trouxe o pão e a justiça ao mundo. Portanto, a nossa comunhão com Cristo se dá de verdade quando somos um só corpo com Ele, como uma esposa fiel. Ser seguidor de Jesus é exatamente viver escutando a sua palavra e se alimentando dela. É seguir os mandamentos e os verdadeiros preceitos, buscando a Deus com os nossos lábios e, sobretudo, com o nosso coração, numa atitude de escuta e de ação. E neste Dia Nacional do Catequista,
Vamos rezar por todos os amados irmãos e irmãs que se dedicam ao ministério da catequese, pois que evangelizam e catequizam com palavras e atitudes, transmitindo a palavra de Deus e a santa doutrina cristã, preparando crianças, jovens, adultos e também casais a buscarem a experiência de encontro com Cristo através dos sacramentos e dos mandamentos. Que os nossos catequistas sejam abençoados, iluminados e fortificados pelo Espírito Santo e confortados pelo regaço acolhedor da Virgem Maria. E a poesia para este 22º domingo do tempo comum traz como título Os preceitos do Senhor. A palavra do Senhor tem seus preceitos, lei que eleva-nos à vida de caridade, que nos ensina a agir na simplicidade, a inserir-nos no mais profundo da comunhão, para buscarmos na mesa o vinho e o pão, o sentido mais verdadeiro da santidade. Os conselhos do Senhor são superiores, vão além das prescrições da pedra e do papel. É carne, é homem, é o Emanuel, que veio ao mundo conosco morar, renovando a lei para nos alimentar num banquete vivo de leite e mel. A voz do Senhor nos faz pensar nas impurezas do nosso coração, também nas misérias que fazem a devastação, nos nossos discursos quando superficiais, pelo nosso culto vazio e as regras materiais, e pela busca de uma vida de ilusão. O olhar do Senhor nos levará ao verdadeiro culto que faz viver, pela santa palavra que nos leva a crer, que a voz verdadeira não enganará, que sua força nos salvará, basta seguir o amor e obedecer. Os caminhos do Senhor nos levarão a falar do amor e da alegria, a prestar um culto de verdade a cada dia, para levar a paz na vida em missão, expulsando os males que saem do coração, pela santa palavra que nos recria. Que a palavra e a luz de Jesus Cristo, fonte do verdadeiro culto, ilumine o seu caminho.